colega meu de trabalho, amigo meu de trabalho, que eu ia testemunhar isso aqui hoje. Há muito tempo atrás assim, não nem tanto tempo, 6 meses, um setor de onde eu trabalhei lá nas Minas, chegou ao ponto de ouvir o responsável pelo setor falar assim: olha, nós teríamos que fechar as portas, nós teríamos que mandar todo mundo embora, nós teríamos que fechar as portas. E aquilo me doeu muito, porque é de onde eu vim desde 99, do ano de 1999 até o ano de 2009, mais um pouquinho, até o ano de 2011, mais ou menos 2012, eu trabalhei ali. E aquele setor abençoou a minha vida, abençoou a vida da minha família. Então eu comecei a clamar ao Senhor e falei com ele: olha, escrevi um e-mail para ele dizendo assim: olha, eu creio no Deus que eu sirvo e Ele vai mudar essa história. As minhas palavras principais foram essas: queridos, para onde glória do Senhor, eu estou de férias. E meu amigo me ligou dizendo assim, meu líder, melhor dizendo, né? Ele é meu amigo, mas é meu líder, né? Claro. Ariel, aconteceu uma coisa tremenda lá na função. Eu falei: o que foi? O que aconteceu? Olha, vai ter que dobrar o efetivo, porque o efetivo que tem hoje não dará conta do tanto serviço que chegou para lá. Queridos, honras e glórias para o nosso Deus. Nós jamais podemos desistir, jamais podemos desanimar, porque ouvir o responsável pelo setor em uma reunião dizer que teria que fechar aquele local, doeu muito. Mas hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor, podemos aplaudir a Ele, porque Ele reverteu a história. Vamos aplaudir o nome de Deus? Amém. Mas alguém quer contar algum testemunho? Testemunho sempre é bom, né? São experiências. Queria ter muitos testemunhos para poder contar, né? Que é sinal que Jesus tem abençoado a gente muito. Pode ficar, meu senhor. Deus, paz aos irmãos. Estava ali fora dele e falei assim: se for de Deus, o justo me chama, se não for, fica para a semana que vem. Eu estou aqui também para testemunhar, estou aqui para agradecer a Jesus, ao nosso Deus, pelos últimos momentos que eu pedi meu pai esse final de semana. Mas quero agradecer especialmente a Deus, aquilo que Deus faz para as pessoas, até no último momento dele, aquele que segue ele fielmente. Meu pai foi fiel ao Senhor até no último momento da vida dele. Meu pai morreu glorificando. Ele foi recolhido de uma maneira incrível. Quem estava ali, Deus deu o privilégio de ser a parte da família e testificar, acompanhar todos os momentos do meu pai, dia a dia, os 4 últimos dias dele. Ele só glorificava a Deus, pedia orações, pediu para cantar. A minha irmã fizeram praticamente um coral ao redor dele. Olha, vocês acham que a morte é doída, é triste, é feia? O ímpio, aquele que está com Deus. Olha, foi um momento que eu falo para vocês a verdade. Eu pedi meu pai, foi um momento que é lindo momento, porque alguns da família têm desespero, mas o consolo, na última sexta-feira, o Vicente estava lá em casa, mas a Beatriz, o Diego e a Sueli, vim com a Kézia lá, eu passei direto, fui para na casa do meu pai e aqui fiquei com ele até mais tarde. Vim em casa, compartilhei com eles um pouco em casa e meu coração foi tocado. A Vera muitas vezes não gostava de ir. Eu falei assim: eu manda, para meu salvador, eu estou voltando para a casa do meu pai. Pedi licença a Beatriz, fui, porque umas 3 horas antes, uma pessoa orando para o meu pai, colocando a mão na cabeça dele, eis que manifestou o Espírito Santo, o anjo do Senhor naquele lugar, mas falou de uma maneira tão linda e tão bonita, que foi de arrepiar, que ele estava ali, a pessoa estava ali, e que naquele dia a porta do céu estava aberta, ele estava à porta esperando meu pai. Eis que eu te espero a minha porta. Aquilo que estava ali no momento ali foi uma coisa de Deus, foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade e falo mais uma. Meu pai agradecendo todo mundo que estava junto dele,
não tinham aceitado Jesus que aceitasse, e aqueles que já aceitaram, que não desviassem do caminho jamais. Entendeu? Olha, gente, às vezes a gente perde um ente querido, a gente dói demais no coração. Aí, eu indo para lá na sexta-feira, de madrugada, Jesus levou. No outro dia, eu entro no cemitério, vou acompanhando o corpo do meu pai, o Vicente, mas a Bia saiu do cemitério, mas encontraram na porta do cemitério. Eles até não entenderam, a ficha deles custaram a cair. Quando eles falam assim, sabe, o que foi? Eu disse, não, eu estou aqui acompanhando meu pai, está atrás de mim aqui. O que é isso? Eu falei com vocês. Acabei de acabar de enterrar a prima dela. Entendeu? Então eu falo coisa assim que a ficha custou a cair. Eu falo para aqueles que não aceitaram Jesus, aceite e lute até o fim pela salvação de sua vida. Porque você não morre, você é recolhido. Glória a Deus, aleluia por isso. Eu glorifico a Deus nesses momentos que Ele me deu, a gente está testemunhando a vida do meu pai e aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. O lugar do Senhor foi melhor. Deus Pai parecido de nós encontraremos lá. Amém? Eu quero dizer que hoje presente aqui é a minha sobrinha Renata que está aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus, seja na sua família, Renata. Pode ser, viu? Amém. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor Deus e Pai, queremos pedir ao Senhor neste momento a Sua palavra, Deus, possa achar abrigo em nossos corações e que ela nos transforme, que ela nos molde, que ela nos limpe, que ela nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. Este é o nosso desejo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Esse texto, ele é um texto bastante conhecido, né? Muito pregado, muito falado. E o Senhor colocou ele no meu coração alguns dias depois de eu ter recebido o convite de estar ministrando aqui na igreja. E uma coisa interessante nele é que ele fala de coisas antigas, fala de coisas novas, e fala de relacionamento com Deus. Eu gosto muito de ver fotografias. Eu acho que a maioria das pessoas gostam, né? Dá para se perceber quando você vai no Facebook de alguém, tem mais de 1000 fotos postadas lá nos álbuns deles, porque eles gostam, né, de ver as fotos. Mas quando eu era criança, não existia foto digital, somente foto impressa. E na casa da minha avó, ela conserva alguns álbuns de fotografia de família, né, de festas, de eventos. E era rotina, todos os domingos, quando íamos almoçar na casa da minha avó, sentar no sofá da sala e folhear os álbuns e rever, e pensar naqueles momentos, ver, olha essa festa aqui, você lembra, fulano de tal, você lembra disso, você lembra daquilo. E isso era uma rotina nossa. E quando levávamos alguém, por exemplo, levava uma namorada, levava um amigo, e ele tinha que sentar lá e ver também as fotos. Ele estava lá com um álbum na mão dele, cheio de poeira, fedor de barata, e ele ficava lá vendo também, ó, quem que é essa aqui? Essa aqui é minha mãe, olha, era bonito. E ele vinha e aquelas fotos traziam na nossa memória momentos, situações em que nós vivemos. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Trazemos à nossa memória essas coisas antigas, essas coisas passadas, e às vezes são coisas que nos machucam, são coisas que nos ferem, são coisas que nos levam para baixo,
diabo, ele faz isso com tanta propriedade, tentando nos diminuir, tentando nos menosprezar, fazendo com que enxerguemos Deus tão distante como se Deus está tão perto de nós. Esse texto fala de coisas velhas, fala de vida velha, de atitudes velhas, de coisas velhas. A Bíblia nos diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. Então, por que a gente insiste em ficar trazendo à memória as coisas velhas? Coisa velha é coisa que não tem mais valor nenhum. É coisa que só vai nos dar empecilho. O meu cunhado, ele na casa dele tem um quarto onde ele guarda as coisas velhas dele. Eu não sei por que ele guarda. Ele tem pilhas de jornal, ele tem vários cartões de celular. Na época que a gente punha crédito no celular com cartão, ele tem vários, porque ele acredita que um dia vai voltar e aí ele já vai ter os cartões lá para pôr os créditos no celular dele. E ele tem um monte de coisa velha, garrafa velha, brinquedo velho, celular velho, rádio velho, bicicleta velha, porque ele gosta de guardar essas coisas velhas. Mas nós, como cristãos, as nossas coisas da vida, a gente não precisa guardar essas coisas velhas. A gente pode deixar isso para fora, isso para trás, esquecer, porque agora, quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E o novo, querido, ele não tem defeito. O novo, ele ainda não foi experimentado. O novo está posto à nossa frente e a gente precisa ir lá experimentar, usar, tirar o plástico dele, usar, tirar da caixa, desembrulhar. E quantas vezes nós temos medo disso, do que nos espera, daquilo que é novo, daquilo que é novidade, daquilo que é diferente, daquilo que Deus tem colocado na nossa frente que é novo. Ah, mas eu prefiro aquele antigo, meu carro antigo já está com minhas manias, eu já passo marcha até 100 vezes, sem ter que ficar olhando. Ah, essa casa aqui é boa porque eu já conheço tudo, até de olho fechado eu ando nela. Ah, isso aqui já está bom para mim, o meu relacionamento com a minha esposa, ela já me entende. Eu não preciso ficar falando que eu amo ela todo dia. Ela já não sabe, já que eu tenho 25 anos que eu estou casado com ela, não é possível que ela não saiba até hoje. Meu filho sabe que eu amo ele, para que eu vou ficar abraçando e beijando ele? Nós temos medo do que é novo. E aquilo que é novo é posto para nós todos os dias. E a gente precisa de se embrulhar e usar e experimentar. Porque Deus nos deu. Amém? Você quer o novo? Amém? Mas o que me chama mais atenção nesse versículo não é nem as coisas velhas, nem as coisas novas. Tem algo nesse versículo que mexeu muito comigo, porque ele falou comigo, me apontou o dedo, pôs o dedo no meu nariz e falou assim: olha, rapazinho, presta atenção nisso aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É quando Paulo diz assim: olha, e se alguém está em Cristo? E se alguém está em Cristo? Isso fala de relacionamento, de comprometimento, fala de vivência, de compromisso. Eu quero compartilhar com vocês no livro de João, no capítulo 15, algo que o Senhor colocou no meu coração com relação a isso: relacionamento. Se alguém está em Cristo. Eu gostaria de destacar aqui três níveis do nosso relacionamento com Jesus. Primeiro, no versículo de número 5 do capítulo 15, é um capítulo que fala sobre Jesus é a videira, Deus é o agricultor e nós somos os ramos. No versículo de número 5, ele diz assim: olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O primeiro nível do nosso relacionamento com Jesus é o nível da entrega. É o nível da entrega. O quanto eu estou disponível para Jesus. O quanto eu estou disposto para Jesus. É uma coisa que eu sempre falo na escola dominical com os meus alunos, com os jovens, é que é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Está todo
todo mundo bonito, vai lá e veste a melhor roupa, ajudando, fala assim, nossa, por que você vestiu essa roupa? Porque eu fui para a igreja. Lá o tempo tá bonitão, não pode vestir a camisa do Cruzeiro, do Atlético, não, tem que estar bonito. A aparência, né? A gente, é muito fácil a gente vir aqui, usar as nossas frases, né? Glória a Deus, aleluia, mas e o ser crente lá fora? E o entregar o controle para Jesus lá fora? Na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas amizades. Quero destacar aqui a questão da religiosidade. Eu ouvi alguém dizer também que somos muito religiosos e pouco reverentes. Religioso é o quê, querido? Religioso é aquele que, se você for ver no dicionário lá, tem relação com o santo, com o sagrado. Mas no nosso entender, religioso é aquele que segue regras, aquele que está preocupado com as regras. E às vezes nós somos crentes religiosos, na maioria das vezes nós somos crentes religiosos. Às vezes estamos onde Jesus está, participamos das coisas que Jesus faz, vemos os milagres que Jesus realiza, mas não temos Jesus aqui dentro de nós. O texto nos diz: se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, porque existe a possibilidade de a gente estar correndo em volta de Jesus, mas não deixar Jesus entrar em nós. Mas espera aí, Jesus, como assim? Existe. Na Bíblia fala de um homem, o nome dele era Judas. Onde Jesus estava, ele estava. Jesus curava um cego, ele via. Jesus curava um coxo, ele estava lá presente, estava levantado. Jesus multiplicava os pães, ele estava lá carregando os cestos. Jesus fazia o mar parar, o vento acalmar, ele estava lá dentro do barco. Mas aquele homem não deixou Jesus entrar dentro dele. Aquele homem tinha outros objetivos que não de Jesus. Ele queria que Jesus fosse moldado com o querer e a vontade dele. Ele não é um cristão de verdade. Talvez ele, no desejo dele de concretizar os seus objetivos, ele estava do lado daquele que talvez poderia fazer. Mas ele não permitiu que Jesus o transformasse. Ele não entregou o controle da vida dele nas mãos de Jesus. E isso é uma coisa muito complicada, querido, porque nós vivemos numa sociedade onde ela nos coloca em posição de que nós temos que ter as regras nas nossas mãos, senão a nossa vida se perde. A sociedade que prega, que a gente precisa possuir, que a gente precisa ter, que a gente precisa adquirir, enquanto a Bíblia, enquanto Jesus nos ensina que a gente precisa ser. A gente precisa ser, porque o que eu tenho vai passar, mas o que eu sou vai permanecer para sempre. O que a gente vê hoje são muitos frequentadores de igreja, os que participam, assim como Judas, ele era um frequentador. Jesus estava lá e ele ia, Jesus fazia e estava lá. E quantos frequentadores de igreja a gente não vê por aí? Pessoas que somente participam, que somente acompanham. Vai, canta, bate palma, ora, mas Jesus não entrou. Jesus não fez a mudança, não houve a entrega. Estamos muito preocupados com os métodos, não estamos atentados aos objetivos. Porque o que Deus olha é a motivação do nosso coração. O que me motivou a vir à igreja, o que me motivou a estar em Jesus, o que me motivou a seguir a esse Cristo. E no coração daquele Judas, o que motivava ele era completamente diferente daquilo que Jesus, daquilo que Deus queria. E o que te motiva a vir à igreja? É o que tem te motivado a seguir a Cristo? O que tem te motivado? Porque a sua entrega a Ele vai depender do que te motivou. Eu entreguei a Jesus, então. Como é que eu vou descobrir se eu estou mesmo com o controle nas mãos dele, se eu estou dependente dele? O próprio Jesus nos diz
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Agora dá, e aí? Irmão, agora complicou o negócio. Se eu não tenho dado fruto, quer dizer que eu não tenho Jesus? É para refletir, é para pensar, porque esse fruto aqui não é somente ganhar almas. Às vezes a gente condiciona esse fruto em ganhar almas, mas não é. Esse fruto aqui vai muito além do que isso. Como disse um pastor que pregou aqui no aniversário da igreja, a obra que Deus quer fazer em nós é maior do que Ele quer fazer através de nós. Então esse fruto aqui vai muito além do que o que Ele vai fazer através de nós, que é ganhar almas, mas é o que Ele vai produzir em nós como fruto. Fruto do Espírito, fruto de paz, fruto de perdão, fruto de mansidão. Isso vai muito além disso. Às vezes somos crentes carrancudos, crentes rancorosos, crentes não perdoadores, crentes murmuradores, reclamamos de tudo e de todo mundo, tudo está ruim para nós. Nós estamos vindo para o culto como se estivesse vindo assistir um espetáculo, como se lá na porta, o diácono que está na porta fosse um cobrador de bilhete. Compramos o nosso ingresso, sentamos aqui, agora dá o melhor show aí, porque eu estou pagando. Se o irmão erra uma nota no instrumento aqui, ele... Se o pastor falar errado, nem misericórdia, o pastor falando errado na frente, o que é isso? Porque estamos preocupados com os métodos, não com o objetivo. Porque somos religiosos e não somos reverentes, não somos crentes que têm a motivação de Deus. Se Jesus está em mim, querido, eu produzo fruto. Você tem produzido fruto? Reflita nisso. Você tem produzido fruto? Em qual área da sua vida você acredita que ainda não entregou o controle nas mãos de Jesus? Seja financeira, seja na área dos seus relacionamentos, seja no seu ministério. Às vezes queremos levar tudo do nosso jeito, fazer como Jonas fez. Não, Jesus, que nível do quê? Eu vou para outro lugar. Quero pregar em Nínive não, está ficando doido, Jesus. Eu vou pregar onde eu quiser. Às vezes queremos levar, conduzir a nossa vida de um jeito contrário à vontade do Senhor. Quando estamos em Jesus, Jesus está em nós, nós produzimos frutos. Se você quer produzir fruto, querido, então entrega a Ele a sua vida. Ele continua dizendo, ele diz assim, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Não há nada que a gente possa fazer se Jesus não estiver com a gente. É Ele que vai nos dar a condição, é Ele que vai nos fazer acontecer as coisas nas nossas vidas. É o poder dele que vai nos transformar. Esse é o primeiro passo do nosso relacionamento com Jesus. É entregar, dar o controle a Ele, permitir que Ele faça, permitir que Ele realize, deixar nas mãos dele a responsabilidade dele. Amém? Segundo passo, versículo de número 7, diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O segundo passo é a fé. Esse versículo ele me chama muito a atenção, porque Jesus ele fala assim: olha, pedireis o que e vos será feito. O que você quer agora? Eu quero sorvete. O que você quer agora? Eu queria estar lá em casa assistindo Big Brother, começar daqui a pouco. O que você quer? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas sem jogar, né? Porque é pecado jogar. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu queria ter o Del Rey. Alguém conhece Del Rey? Não é refrigerante, não. Del Rey era um carro muito chique na minha época de 7 anos de idade. Isso há 20 um monte de anos para trás. 25 anos atrás. Del Rey era um carro chique. Ele não era qualquer carro. Ele tinha um bagageiro grande. Ele tinha uns pisos em cima assim, que você podia amarrar as malas quando você fosse viajar. Eu ficava sonhando, viajando pelas montanhas geladas. Era um carro
quarto muito chique. E o que a gente quer? É só pedir, então Deus faz. É só pedir que Ele faz. É simples, né? Jesus é simples, mas olha só. Tudo o que pedires, né? Pedis o que quiseres e vos será feito. Está feito. Eu comecei a pensar nisso, a meditar nisso, e me veio algumas coisas no coração e na mente. Primeiro, aquilo que eu quero está condicionado ou às minhas necessidades ou às circunstâncias da vida. Com esse calor, talvez tenha alguém que está querendo um ar-condicionado em casa, mas na época do frio você vai querer um cobertor bem grosso. Se você não comprar até chegar ao frio, na hora de chegar ao frio você vai agradecer que não comprou. Ainda bem que eu não comprei ar-condicionado, né? Economizei, gastei muita coisa, ainda bem que eu não comprei. Isso está condicionado à circunstância ou à nossa necessidade, né? Se você está precisando de alguma coisa, você quer aquilo e você corre atrás daquilo. E quando Jesus vem e fala isso, né, pedireis o que quiseres que será feito, eu comecei a pensar nisso. Mas espera aí, Jesus, então isso é muito complicado, porque eu posso querer uma coisa agora e amanhã eu posso não querer essa coisa que eu quero agora. Não é complicado? É muito complicado. Mas aí eu fui aprofundando o meu pensamento, porque Jesus ele fala no começo do versículo: se as minhas palavras permanecerem em vós. Aí eu falei assim, não, peraí, então esse versículo ele não está falando da minha vontade, não. Ele não está falando das minhas necessidades, não. Quando Jesus está dizendo ali, pedireis o que quiseres, não é das minhas necessidades que Ele está falando. Não são das minhas vontades que Ele está falando. E aí eu fui lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Quando Jesus fala assim, Ele começa a contar que os passarinhos não descem, fulano de tal não trabalha, e mais no final Ele fala assim, olha, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu falei assim, opa, peraí, então aquilo que eu quero é o quê? O que eu quero? Eu posso pedir para Deus? O reino dos céus. Eu só posso pedir para Deus aquilo que só Ele pode me dar, queridos. Aquilo que o meu dinheiro pode comprar, eu compro. Aquilo que eu posso realizar, eu realizo. Aquilo que eu consigo alcançar, eu alcanço. Mas aquilo que não está no meu limite, aquilo que não está no meu poder, eu peço àquele que pode. Eu só posso pedir a Deus e desejar e pedir a Ele aquilo que só Ele pode me dar. E quando a palavra de Deus ela está aqui no meu coração, eu então vou querer e vou pedir aquilo que está no coração de Deus. O que você pode querer? Você pode querer uma casa? Pode. Pode querer um carro? Pode. Você pode querer um melhor emprego? Pode. Você pode. Mas o que você pode querer e pedir a Deus para que o Senhor faça na sua vida? Senhor, traz o teu reino aqui na minha vida, porque casa, carro, melhor emprego, isso vai vir. Isso vai vir, o Senhor acrescentará. Amém? Você crê nessa palavra, querido? Amém? Mas, irmão, eu não tenho fé para isso. Eu não consigo deixar Deus tomar controle. Quando tem 2 contas de luz lá em casa para vencer, eu não resisto. Eu tiro do dízimo e pago as 2 contas de luz. Eu não consigo, quando uma doença vem na minha casa, eu não consigo, Senhor, dobrar os meus joelhos e falar assim, Senhor, cura meu filho, cura minha vida. Eu não consigo dar o controle a Ele. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé. Eu sei que Deus pode fazer na vida do pastor, porque ele ora, na vida do missionário, na vida do irmão, mas na minha vida eu não acredito que Ele pode fazer. Você quer a receita, meu bem, para você ter fé? Está escrito aqui, ó, se as minhas palavras permanecerem em vós. A Bíblia diz
Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, quanto mais você buscar aqui na Bíblia, mais fé você terá para realizar, para fazer e para receber de Deus aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Você quer dar esse passo de fé, querido? Você aí está no primeiro passo. Está tentando entregar o controle para Deus. Estou tentando aí. Está quase. Já sou 50% já de Jesus. Não é de rir não, querido, mas faz graça. 50% de Jesus. Às vezes eu fico tão triste quando eu vejo pessoas próximas que são cristãos, né? Que falam, que fazem, né? O tipo cristão. E eu fico sabendo de coisas, né, que eles fazem, ou fazem até na minha frente, sem vergonha nenhuma. E eu fico chateado com isso, fico triste. Porque para o mundo, né, para aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles ali são os cristãos, né, os que envergonham, os que mentem, os que enganam. Não aqueles que estão na igreja orando, que vem aqui de manhã cedo e ora, que vem de madrugada ler a Bíblia e ora, que vem na escola dominical, que está procurando uma coisa. E esse aí eles não oram, eles só veem aqueles que fazem as coisas erradas. Então eu fico chateado com isso. A gente precisa ser menos religioso, a gente precisa ser menos autossuficiente e depender mais de Deus. Porque sem Deus a gente não pode fazer nada. Terceiro passo, que talvez, na minha opinião, seja um passo difícil de se dar no nosso relacionamento com Jesus. No versículo de número 12, Jesus ele diz assim, ó: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mais difícil não é amar uns aos outros, é amar como Jesus amou. Se você for ler o restante deste capítulo, ele vai falar aqui que coisa maravilhosa é dar a sua própria vida em prol do outro. Olha aí, Jesus ele é tremendo. Que coisa maravilhosa é você dar a sua própria vida em prol do outro. Quantos aqui estão dispostos a isso? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui estão dispostos a isso? A dar a sua própria vida em prol do irmão. Mas não o seu irmão só de sangue, não. É o próximo. É o próximo. Talvez é aquele que você não vai com a cara dele, mas é aquele que você não cumprimenta. Amar ao próximo. A nossa sociedade nos ensina a sermos independentes, né? Não termos vínculos, a não sermos vinculados a nada, porque é bom, né, você ser híbrido. Você pode estar ali, você pode estar aqui, você pode ser de todo mundo, você pode ser de todas as coisas, mas sem vincular a nada. Esse é o nosso mundo. Seja tudo, seja todos, mas não crie vínculos. Jesus vem e fala diferente. Amai-vos uns aos outros. Aproxime-se. Seja companheiro. Dê o seu ombro. Orem por ele. Paulo ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo ele anda junto. Já viu uma mão? Minha mão lá fora lá, passando correndo lá. Pega na mão. O corpo anda junto. E essa comunhão, essa participação mútua, ela precisa acontecer na igreja, de nós. Ela precisa ser real, porque é um passo importante no nosso relacionamento com Jesus. O texto todo vem falando, olha, se permanecer em mim, se estiver ligado em mim, se você estiver comigo, você vai produzir fruto, você vai pedir o que você quiser, vai ser feito, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso relacionamento. Precisamos, né, abrir mão de nós mesmos pelo próximo. Isso é o amor que Jesus fala.
E a gente vem perdendo isso, né? Nós vemos perdendo isso, essa comunhão, essa unidade. Eu não posso falar, né, de coisas muito antigas, né, porque eu não sou muito antigo, mas de uma época bem recente, quando eu me converti, eu participei de uma igreja onde tudo era comum. Tudo era comum, a gente partilhava tudo, a gente fazia tudo junto, ia no monte junto, orava junto, ia na igreja junto, almoçava junto, jantava junto. Era muito bom. Aí a igreja foi crescendo, e nós não mais fazíamos as coisas muito juntos, porque também não tem como, né, gente? Não tem como. Mas a essência da comunhão, ela precisa permanecer. Porque se somos um corpo, temos que nos preocupar uns com os outros. Né? Uma coisa que a gente, né, vê acontecendo na igreja aqui, quando o irmão está enfermo, alguém vai lá e faz o quê? Visita, né, ora por ele. Isso é o corpo. Isso é o corpo. Quando alguém está enfermo, quando alguém está necessitado, a igreja toda se une, vai lá e supre aquela necessidade, e abençoa aquele irmão. E essa essência, ela precisa ser vivida todos os dias por nós. Além da comunhão, a gente precisa praticar a unidade, que é estarmos juntos, unidos, com um só objetivo. Das 7 igrejas que eu já frequentei, todas as igrejas tinham seus grupinhos. Todas. Inclusive aqui tem um grupinho de louvor, tem um grupinho dos irmãos, tem um grupinho dos jovens, tem um grupinho dos casais. Eu não sou contra, de maneira nenhuma, aos grupinhos. Eu acho que ele contribui. Mas o grupinho só contribui e só faz o serviço dele de corpo de Cristo quando todos os grupinhos eles têm o mesmo objetivo. O meu grupinho, ele não pode ter um objetivo diferente do grupinho da irmã Maria Domingos, por acaso. Nós devemos ter o mesmo objetivo. E qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo da comunhão? Qual é o objetivo da unidade? É amar uns aos outros, assim como Cristo amou. É levar o nome de Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo. Amém? Terceiro passo, amor. Viva amor, querido. E amor não é sentimento, não. Eu estou amando. Não, o amor é decisão. Amor é escolha. Porque se fosse sentimento, seria impossível amar o nosso próximo. Porque haja sentimento, né? Porque tanto amor. Amor é decisão, é escolha. Eu decido, eu escolho. Mas eu não consigo, irmão. Consegue. Se Jesus estiver com você, você consegue. Amém? Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo. Jesus me tocou muito nessa ministração que ele me fez. Ele me falou principalmente, né, desse relacionamento com ele, a questão de sermos, né, somente de nos apegarmos às coisas deste mundo, a estarmos olhando para as coisas deste mundo, a estarmos correndo atrás das coisas deste mundo. E o nosso relacionamento com Jesus, ele nos afasta dessas coisas. No capítulo 5, lá de 2 Coríntios, Paulo vem falando sobre isso. Jesus vem falando sobre isso aqui no capítulo 15. O mundo, ele vai nos odiar. O mundo não vai nos amar, porque a hora que o mundo nos amar, porque nós somos dele. E nós não somos deste mundo. Amém? Amém. Nós não somos deste mundo. Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. A sua esperança em Cristo, querido, não pode estar limitada a essa vida. Você tem que desejar algo espiritual para a sua vida. Você tem que buscar algo espiritual para a sua vida, lá do céu, lá do alto. Sabe, a gente precisa esquecer um pouco das coisas aqui da terra e começar a buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá de Deus. Nos desapegar